Comunidade Evangélica Projeto Vida. Tem como visão aplicar 3 bases importantes nesse tempo: fundamentar um reino de amor, movimentar a palavra de Deus e gerar uma juventude de atitude. A Rampa é uma igreja para jovens e adolescentes com atividades que buscam relacionamentos saudáveis e um ambiente único e transformador. Buscamos uma geração de influenciadores e líderes em potencial. E se você tem o perfil de um sonhador e deseja crescer e se desenvolver, amar e honrar a Deus, venha ser esse potencial na Rampa Church. Muito bom, gente! Somos uma igreja dinâmica, onde apresentamos uma estrutura de cultos que atenda a propostas de implantação do reino de amor entre a juventude. Também somos uma igreja funcional, onde buscamos trazer a movimentação de ministérios, dando funcionalidade e força ao coração da igreja. E somos uma igreja cristocêntrica, que tem a perspectiva de propagar o evangelho a esta geração. Temos o nome de Cristo como centro da nossa atitude. Uma voz clama para essa geração. O nosso foco é o desenvolvimento da espiritualidade do jovem com base nas escrituras, mediante desafios de uma cultura pop, conectada e acelerada. Sejam bem-vindos à Rampa Church. Fala, galera da Rampa, tudo certinho? Oi, gente! E aí, tudo bem? Começando mais um Rampa ao vivo, nesse dia da qual o Senhor separou para a gente hoje interagir, conversar, se divertir, falar de coisa séria. Então bem hoje sério. bem séria. E hoje eu estou aqui mais uma vez com a minha princesa, pastora Raquel. Tudo bem? Tudo direitinho? Vamos aí, lá para começando. mais uma noite especial, mais Isso um culto ao vivo da Rampa. Mas antes da gente começar a bater o papo dessa noite, eu queria que você pudesse compartilhar agora. Vai lá, Isso aí. compartilha com seus grupos no Tá WhatsApp, chamando compartilha lá no Instagram, no YouTube, em tudo. Nós estamos aqui ao vivo pelo Instagram. Isso aí. E galera do Instagram da Beleza. Rampa, Deus abençoe você. Olha, vai lá no Chique aviãozinho, demais a galera do vai Insta aí, hein? compartilhando essa live com todo mundo. E É isso aí, você galera. no YouTube, pelo Projeto Vida TV, você que está acompanhando, hoje vai ser uma noite maravilhosa. Vai ser demais, incrível, incrível. Ó, e vai mesmo, entra aí em todas as redes sociais que você puder, chamando todo mundo, entra aí no YouTube, no Instagram, no Orkut, no Mirk, no Messenger, o que você achar aí que dá para entrar, entra aí nos consoles de videogame, chama todo mundo que você puder, para ter pelo menos esse tempo com a gente, para a gente interagir aqui, falar de coisas interessantes que vão ser para você crescer, para a gente crescer também junto com você, beleza? É isso aí, olha, semana passada o assunto deu pano pra manga, como deu diz a muito. minha mãe, pano Deu pra muito. manga, Manga rendeu, rendeu, porque falar de assuntos polêmicos sempre gera muitas dúvidas É e verdade. também sempre gera a questão de quebrar tabus, né? Verdade. Como que uma igreja, como que pastores como nós não falar de pornografia, onde nós temos um desafio com a Rampa, Grande. que é trazer o reino de Deus, implantar o reino de Deus numa geração tão acelerada, numa geração completamente dinâmica, e hoje vai ser algo assim mais leve, com muita ação do Espírito Santo, porque a gente traz esclarecimento, mas também a gente traz a luz da palavra de Deus. Como semana passada nós falamos de pornografia, Ó, né? foi muito pi e muita tarde. Muitas perguntas, depois a Foi gente tudo até censurado. foi o censurado. E hoje está aqui atrás, ó, liberado. Tudo liberado. Tá? Nós podemos falar de tudo hoje. Liberado o nosso assunto, nosso tema de hoje, vamos falar sobre santidade. Olha só a nossa camisa. Viva a santidade.
É. Eu estava aqui brincando agora há pouco, que eu estava falando aqui com a turma que está nos ajudando, a galera, a equipe da Rampa que está aqui hoje, cada um aqui, a gente é uma equipe bem reduzida. Eu estava falando assim, a gente está vivendo a vida louca ou a vida santa? Então já entra aí um questionamento para você pensar um pouquinho nessa loucura que a gente está vivendo e como buscar essa vida de santidade nesse assunto aí que nós precisamos estar nos sentindo livres para o Senhor para poder caminhar. Então, ó, nosso papo hoje vai render, tem muitas coisas para serem faladas e você que está aqui nos acompanhando, está aqui no YouTube, no Projeto Vida TV, pelo a gente está aqui no Instagram também. Pelo então, YouTube. Manda aí já a sua dúvida, manda a sua pergunta, se você quer fazer alguma colocação, que a gente puder estar aqui interagindo, lendo também, pode ter certeza que nós vamos conversar com você. Deixa eu até falar algo aqui, já vamos começar falando para a galera que vai participar hoje aqui. Nós vamos tentar aqui, no meio desse programa, no meio do nosso período aqui, de fazer um sorteio hoje. Sorteio? A gente ainda está aqui pensando como é que a gente vai fazer esse sorteio. Meu Deus. Nós estamos aqui numa dúvida, porque eu trouxe hoje 2 presentes para você. Eu trouxe 2 livros que eu quero hoje dar de presente. Já que hoje nós estamos tudo liberado, hoje nós estamos aqui falando de santidade. Antes da gente entrar nesse assunto, eu quero presentear você. Eu vou aqui durante o programa. Como você vai fazer? Não sei, na hora que acender a luz vermelha aqui, dar um pé, a gente para fazer. Eu não sei ainda. Alguém vai ganhar 2 livros hoje. A gente vai dar para 2 pessoas. Então, interage com a gente. Vai valer muito a sua interação, vai valer muito aquilo que a gente for conversar. Se de repente, no meio do assunto, eu falar assim, ó, quem está entrar agora aí e falar tal coisa, vai ganhar o livro. Primeiro que falar. Então fica ligado aí. Então já se prepare aí, você do Instagram, você do YouTube, se prepare para as perguntas, comentários. Mas antes nós queremos falar um pouquinho acerca de santidade. Opa. Às vezes a galera pensa assim, ai pastor, que assunto chato falar de santidade, que coisa mais antiga falar de santidade. Jovem cristão hoje não precisa desses assuntos antigos, ortodoxos. Não precisamos hoje que aquela pregação sobre, não pode fazer sexo antes do casamento. Falamos de pornografia, mas muitas pessoas, Cid, acham que santidade está ligada somente à área sexual. Ih, tá por fora. Esse aí que está atrasado, esse aí que ficou lá atrás. Quem hoje relaciona, Raquel, santidade com sexualidade somente, esse está lá atrás. Esse já ficou, talvez, literalmente no século passado, né? Nós já estamos aí na segunda parte da década. Esse ficou no século passado e eu confesso que está com uma mente muito retrógrada em relação à santidade. Santidade envolve tudo, principalmente a conduta, como a gente se comporta, a forma como a gente quer buscar Deus. Então envolve muitas coisas. E hoje, nesses períodos que nós estamos vivendo, surgiram muitos especialistas nesse assunto, para nos mostrar o melhor caminho. Nós mesmos somos. Hoje nós lidamos com as novas gerações, então a gente está o tempo todo falando disso. Só que a galera às vezes não percebe que está muito embutido no nosso comportamento. E não precisa ser regrado alguma coisa, não precisa a gente achar um manual, porque a Bíblia já é o manual básico. A Bíblia já é o manual básico. Então, quem não tem um manual básico para poder ver ali sobre santidade, esse já está meio que perdido. E às vezes também, Cid, muitos jovens, muitos adolescentes acham que falar de santidade você tem que sair correndo. Eles vão falar que eu vou para o inferno, eles vão condenar o meu pecado. Não é nada disso. Hoje a gente vai, de uma forma bem leve, mas muito esclarecedora, te colocar numa rota diferente nessa noite. Acendeu o holofote em cima aí de vamos alguns falar assuntos, aqui, olha, né? te colocar numa rota diferente. É isso mesmo. Porque andar em santidade, buscar a santidade, é algo que nós cristãos, independente da idade, tá? Nós cristãos precisamos viver ela intensamente. Então vamos começar trazendo uma breve palavra, um esclarecimento bíblico acerca da santidade. Vamos lá. Eu só quero, mais uma vez, ler um texto simples, mas que pode ser algo que vai nortear muito a gente aí, que é um texto que eu acho que é a chave. Vou abrir aqui a minha Bíblia, que é um texto que pode nos auxiliar muito, e ele vai, no decorrer até do que a gente vai conversando, as dúvidas que vão surgindo, ou até mesmo aqui à disposição da galera de participar com a gente, vai ser o norte para nós. Está em 1 João,
Abra aí sua Bíblia. Quase nos últimos livros da Bíblia lá, eu vou abrir com vocês no capítulo 3. Eu quero ler aqui uma versão bem básica aqui da nova tradução da linguagem de hoje, só para você entender. Diz assim, ó: veja como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. Então aqui já está falando para a gente, ó, vocês são filhos, vocês têm que entender que vocês são filhos. É por isso que o mundo não os conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se, santifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido a Cristo, ele será livre. Glória a Deus. Eu quis colocar esse texto aqui, principalmente para você compreender um pouquinho dessa passagem, porque a melhor forma da gente entender a santidade, Raquel, a melhor forma de explicar para alguém é mostrando o efeito que a santidade ela provoca naqueles que creem em Deus. E aqui é legal porque fala que é o tempo todo um processo de purificar, de se limpar. Amém. Porque Jesus veio, morreu na cruz e simbolizou para nós que nós agora estamos livres do pecado. Já não há condenação, já não há ninguém que possa culpar aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o primeiro ponto é esse. E aqui não é nada questão de aprofundamento teológico, é um entendimento muito simples para aqueles que querem entregar sua vida para Jesus. É Bíblia, né? É Bíblia, simples, é pura e simples. Vamos lá, né? Citando aí, parafraseando C.S. Lewis. Então, só para você saber, jovem, adolescente, você que está tentando achar um caminho para entender sobre a santidade, como é que eu posso falar desse assunto com os meus amigos, se eu estou com uma amiga cheia de dúvidas lá, o que eu falo para ela essa semana? Teve uma menina que apresentou uma dúvida muito legal sobre o Espírito Santo, e a gente estava conversando. Quando você encontrar um amigo, ou você está no seu pequeno grupo, na célula, na RG, e você quer conversar a esse respeito, ou então você está numa roda de amigos aí, no período que voltar aí, ou então você está com a sua família em casa, e surge aquela dúvida, sobre santidade, sobre ser santo, o que é ser santo? E aí você vai falar, olha, a melhor forma de entender é o quanto eu estou sendo aperfeiçoado, esperando que Jesus volte. O quanto eu estou buscando ser puro na presença dele. Amém. E para isso vai ter aí uma série de caminhadas que você vai buscar. Você vai encher tua mochila de ferramentas que vão te dar a oportunidade de chegar até o final. E você vai ver que no final vai ser uma vitória maravilhosa, vai ser legal demais. É isso aí. Então, você que está acompanhando esse momento, que a gente trouxe uma breve explanação, né? Simples, essa é a mais rasa. De um entendimento acerca de santidade, você já pode começar a interagir conosco. Coloca aí sua pergunta, sua dúvida, seu comentário. Nós vamos fazer a mesma interação que fizemos na semana passada. Legal. Mas Muito hoje, foi muito legal, muito né? bom. Mas hoje a gente quer conversar com você acerca desse caminho, porque santidade é um caminho. Verdade. Eu costumo falar para as meninas, Cid, que quando a gente decide ser santo, quando a gente decide ser separado, porque santidade é isso. Santidade é você ser separado, você ser consagrado a Deus. E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, confessamos Ele como nosso Senhor, nós declaramos que nós desejamos que a santidade dele faça parte de nós. E a Bíblia diz, né? Jesus, ele diz, sede santo porque eu sou santo, mas às vezes o jovem, o adolescente, ele acha que isso é um bicho de 7 cabeças. Como que eu vou ser santo? Como que eu vou andar em santidade? Como que eu vou ter uma vida santa? Meu Deus, são tantas coisas. A carne é fraca, né? Porque a gente ouve muito isso, né? O pecado, o mundo, é muita coisa. Mas quando você decide andar em santidade, existe um caminho. E esse caminho é que você hoje precisa decidir por ele.
se você já é cristão, se você não é cristão. Se você não é cristão que está assistindo agora, nesse momento, olha só, levanta o emoji da mãozinha aí. Pode levantar, que você vai ser muito bem-vindo. Mas, independente hoje da minha faixa etária, independente do cargo, a função, o ofício ministerial que eu ocupo, a santidade é um estilo de vida. Legal. Você não tem aquele pretinho básico no seu guarda-roupa? Pretinho básico da Raquel. Todo mundo tem uma roupa preta que gosta dela, que precisa, ela é essencial. Aquele dia que você está mais assim ou menos assim, você vai lá e escolhe. E tem gente que só tem roupa preta no guarda-roupa. A santidade é isso. A santidade é isso. É você ter ela como estilo de vida. Qual é o seu estilo? Qual é o estilo de vida do cristão? O estilo de vida do cristão tem que ser a santidade, porque esse é o convite de Jesus quando ele nos chamou para fazer parte do reino de Deus. Eu acho muito interessante, tem um livro que ele é uma referência aí para a galera que gosta de estudar sobre a vida cristã, sobre esse crescimento espiritual. É uma recomendação até que eu faço para o jovem que está tentando, o adolescente que está tentando explorar um pouco mais esse conhecimento, não só da santidade, mas da vida cristã mesmo. Como é que você faz para seguir os processos de orar mais, ler mais a Bíblia, de você ter um tempo de devocional, como jejuar. Então tem um livro que ele é muito pontual, ele é considerado até um dos clássicos, que é de um autor chamado J.C. Riley. E ele o livro é Santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. O tema é esse. Então o tema já pega estampado ali, santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. E ele cita uma frase, e essa frase eu até escrevi ela aqui, porque hoje eu não podia deixar de falar ela, que ele fala que não há santidade sem facilidades, sem dificuldades. Uau. Ele fala mesmo, eu até escrevi aqui, não há santidade com facilidades. A vida santa, ela é uma busca árdua. Porque não tem facilidade. E muita gente hoje acha que vive o ministério, principalmente o jovem que está começando, o adolescente que está inserido na igreja, ele vai achar que, na atividade da igreja, na atividade dos ministérios, eu estou me tornando santo. Não é só isso. Isso é um processo, é uma parte. Mas a outra parte é o quanto essa atuação ministerial ela está me fazendo crescer em Deus. O quanto eu estou sendo bom para as pessoas, o quanto eu estou agindo no meu caráter, na formação do meu caráter. Ótimo. Então, uma série de situações. Então, o J.C. Riley ele é muito feliz aqui falando. Na santidade não tem facilidade, é para suar. Então, para quem está talvez escorado em casa, perninha cruzada, eu sei que nesse momento nós estamos quase todos em casa, né? Mas eu falo literalmente para quem está só esperando e via abrir o teto da casa, via aquela música, e a luz vir forte em cima de você, e você achar que aquilo, estou santo, aí você vai lá colocar o uniforme azul com escudo vermelho, com a letra amarela, capa vermelha nas costas, sai voando, falando, sou o super santo. Super santo. E isso não acontece. J.C. Riley está ensinando para a gente, né, Luquinha? Está ensinando para nós aí, é suor, ela não vem fácil. Então, aprenda algo, e é muito interessante, o estilo de vida de alguém que está em processo de santidade, ou depois de santificação, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Olha só, já chegou a primeira pergunta aqui pelo YouTube. Olha aí. Qual a diferença de santidade e santificação? Responde aí, pastor. Eita, lá. Vamos lá, eu vou já que você já ia entrar no processo. Vou tentar explicar. Não, você vai explicar. É um processo. Então, vou falar da santificação. A santificação, o melhor exemplo, quem deu para mim até hoje, foi o pastor Luciano Subirá. Uau. Você conhece o Luciano Subirá? Se você não conhece, entra aí nas redes sociais, procura saber quem é. E para quem conhece, vai saber muito bem o ponto que eu quero chegar e falar com você. O pastor Luciano Subirá, ele tem um livro, e até vai ser uma das recomendações que eu vou dar hoje. E ele está falando, ele tem um livro só sobre santidade. E nesse livro, que é um livrão, né? Que é um livraço. Daqui a pouco nós vamos falar dele. Vou mostrar para você ele como referência aqui. Não é o do sorteio, não. O sorteio é outro. Puxa o sorteio vida. tem um tão bom quanto. Achei que era. Mas tem um tão bom quanto. Mas ele usa uma ilustração para santificação muito legal e é o que me veio hoje à memória. Ele pega todo mundo aqui já ouviu falar do Usain Bolt, aquele corredor que até hoje é difícil de bater o recorde dele nos 100 metros, corre muito, né? E o pastor Luciano Subirá cita o exemplo dele. É como o Usain Bolt, toda vez que ele se prepara para uma corrida de 100 metros, e ele é um ultra recordista hoje, ele usa
as ferramentas que um verdadeiro velocista, como o Usain Bolt, um verdadeiro recordista, usa, que é uma boa largada, é sair bem, é manter o ritmo o tempo todo e concluir a reta final, concluir a chegar no final. Então, todo corredor recordista, ele tem que largar bem, ele tem que manter o ritmo e ele tem que chegar até o final. Mas nesse processo da largada até a chegada, pode acontecer alguns tropeços, cansaço. Aí entra a santidade. Aí assim, a santificação é toda a preparação. É eu colocar a roupa, é eu ter feito aquele treinamento, é eu ter me qualificado para que eu pudesse ser selecionado pelo meu país para ser o corredor principal dele. E aí eu estou ali com os meus objetivos. Eu tenho que ter uma boa largada, eu tenho que manter o ritmo, eu tenho que chegar até o final. O Usain Bolt é esse cara. Todo mundo viu as corridas dele. Vai lá, você começa a ver os vídeos dele, você viaja. E o negão, na hora que começa no meio a disparar, já era. Ninguém pega. Aquelas pernas compridas, ele já tem um biotipo meio igual ao meu assim, e corre que é uma beleza, né? Meu apelido até é o Usain Bolt aí para alguns aí. É o Usain Bolt da massa, da lasanha. Mas o processo de santificação é isso. Uma boa largada, manter o ritmo e chegar no final. Show. A santidade é como eu consigo manter isso. É não distrair, é não tropeçar, é chegar 100% até o final. Eu sei os processos, santificação, mas eu preciso chegar até o final, é a santidade. Então, quando eu sei isso, eu começo a definir. Então, a definição do Luciano Subirá do pastor Luciano Subirá, é perfeita para entender essa caminhada aí. Então, essa diferença, ela é boa nisso. E aí tem toda uma outra ilustração dele, que ele usa um texto da Bíblia, que Jesus fala a respeito da porta, que Jesus fala do caminho e que Jesus fala do destino. Então, ele usa essa paráfrase, que a boa largada é a porta, o caminho, o percurso lá, a estrada, é o manter o ritmo e chegar até o final, o meu destino, é exatamente concluir a reta final. Então ele usa essa alegoria, depois você lê aí, Mateus 7, 13 a 14, tá bom? Show. Anota aí as referências que a gente vai falar aí, para você não se perder e entender. Começamos lá em 1 João capítulo 3, e agora aqui citando Mateus 7, 13 e 14, que fala exatamente da porta, do caminho e do destino final, que é o quê? Boa largada, manter o ritmo e chegar até a reta final lá. Isso aí. Beleza? Mas quando se fala em santidade, você explicou aí, Cid, pelo processo da santificação, muitos de nós cristãos caímos no erro de achar que assunto de santidade só é relacionado com o jovem, com o adolescente. Homem casado, mulher casada, adulto, idoso, não precisa ouvir pregações sobre santidade, não precisa querer viver uma vida santa. Como que isso hoje nós precisamos introduzir dentro das nossas igrejas, independente da faixa etária? Nós estamos aqui num programa da Rampa, onde nós temos um público de adolescentes e jovens, mas muitos pais assistem o nosso programa com o filho do lado. Isso é muito precioso. Está sendo muito legal. E como que os pais hoje podem ensinar os filhos o caminho, você falou desse processo, né? O processo da santificação. Porque como nós falamos aqui, como é uma corrida, né? Tem a largada, tem a chegada, mas tem o processo. Existe um caminho. Como ajudar um adolescente e um jovem passar por esse processo? Porque existe desistência, cansaço, fadiga, desânimo, obstáculos, né? Então, como que nós podemos ajudar hoje os filhos, os nossos discípulos, e como eu posso persistir nessa questão da caminhada da santidade? Vale lembrar, Raquel, que desde a experiência da semana passada, quando nós falamos sobre pornografia, a semana nossa foi assim, conversando ouvindo muitos testemunhos de relatos de famílias, de pais e filhos, falando com a gente que a gente precisa achar um caminho, porque eu estou identificando a falha no meu filho, eu estou identificando a minha falha em casa, eu estou identificando aquilo que está nos enfraquecendo, mas o que pode fortalecer?
Então, o que pode fortalecer é exatamente entender esse processo. Como é que eu posso preparar melhor o meu filho, como eu posso me preparar melhor, vou falar agora com os adolescentes e jovens, como eu posso me preparar melhor, como eu posso estar aí adequado a isso, e talvez a melhor resposta, talvez o melhor caminho que a gente encontra é o diálogo do apóstolo Paulo com o Timóteo, onde ele apresenta várias ferramentas para um jovem que está começando a sua vida ministerial. Ele já é preparado em santidade, mas ele está entrando numa fase bem distinta da vida dele. Talvez não querendo antecipar aqui, talvez a dúvida de alguém que vai falar assim, mas eu sou jovem, então como é que eu entro nessa vida cristã de santidade? Eu quero mudar, eu preciso mudar a rota. Mas eu falo, o início, o progresso e o final, você precisa ter em mente. Eu estou abandonando as minhas práticas erradas, eu estou agora com a minha mente totalmente voltada para aprender de Deus, para aprender sobre a palavra dele, e eu quero chegar até o final. E o final é como? É o quanto eu começo com a minha vida, o meu testemunho a compartilhar com as pessoas. Ótimo. Então, jovem, adolescente, que quer começar algo bem firme, você precisa agora começar a ver quais os efeitos que você está sentindo nesse preparo. Você não quer virar um Usain Bolt aí, chegar no final das corridas, você não quer ser o mais veloz, você não quer ganhar uma medalha, não quer ganhar um prêmio. Então, só que eu vou falar uma coisa para vocês, aí não fiquem tristes nem nada pelo que eu vou falar, até porque senão me entristeceria também. Mas uma coisa eu falo para você, o final, a gente não sabe quando vai ser. Por isso, então, a santificação e a santidade é um processo para a vida toda, gente. É para a vida toda. Então, constantemente nós vamos ser desafiados. Uma coisa, tentação e pecado, toda hora vai bater na nossa porta. Não tem para mim, para a pastora Raquel, para você que está assistindo, pecado bate na porta o tempo todo. Tentação, que é o primeiro estágio, o tempo todo. Não tem ninguém que pode chegar para você, o único que fez isso foi Jesus, que foi tentado, mas venceu todas as tentações, mas eu e você não. O tempo todo nós estamos sendo, por quê, gente? Começou lá no início, começou no início começou lá mesmo, não tem outro lugar para começar. Vai começar de onde? Mas é só para inteirar, para você entender, desde o princípio, quando a primeira mulher, a Eva, foi tentada, e Adão também, foi por consequência do pecado, que isso nos atormenta. Jesus veio para tirar os pecados na cruz. Isso é importante, isso faz parte da base do evangelho para nós. Só que nós precisamos entender que nós ainda somos assolados pelas tentações e pelo pecado. Então, esse processo é importante. Eu preciso colocar na minha cabeça, eu preciso colocar como meu objetivo ter uma boa largada, manter o ritmo e chegar no final. Isso é o mais importante, é o que eu tento até hoje, e eu estou aí, eu devo estar na metade da corrida, mas eu tenho certeza absoluta que eu, Raquel, você, nós vamos chegar no final juntos. É isso aí, mas você pode também mandar seu pedido de oração, sua pergunta, porque às vezes tem gente que não gosta de perguntar assim no Instagram direto, né, no YouTube. Tem um receio. Mas você pode agora, tem o nosso telefone aí da Rampa Church, nós estamos recebendo suas perguntas, seu testemunho, seu pedido de oração, ok? E estão já transmitindo as perguntas aqui para nós. Olha, próxima pergunta, como posso alcançar a santidade? Isso aí também Eu vejo ela como um grande troféu, né? Você falou de largada, você falou do processo da santificação, você falou da chegada, mas sempre na chegada existe um prêmio. Que prêmio é esse? Como eu posso chegar no final lá e alcançar e receber esse prêmio? Tem uma ilustração muito legal, eu estava até puxando aqui para tentar achar, que é eu estava pensando aqui a respeito, não só na forma de como alcançar a santidade, porque a gente pega o exemplo da corrida, fica mais fácil de entender essa ilustração. Sim. Mas tem algo que é muito legal da gente ver, que é a divisão de trabalho. É dividir assim, como Deus trabalha e como eu devo trabalhar. Primeira coisa, separa você e Deus.
Vamos supor que você e Deus estão numa mesa, um exemplo, né? Quem viu lá o filme Todo Poderoso, né? Eu gosto de filmes, então eu lembro aqui o Jim Carrey lá sentado lá, fazendo papel de Deus, né? Mas é você sentar com Deus e Deus falar assim para você: vamos dividir os trabalhos aqui, vamos tentar ver como é que eu posso te ajudar, eu posso te orientar a alcançar a santidade. Eu vou te falar a minha parte e você vai fazer a sua. Então, qual é a minha parte? Eu vou falar a minha primeiro para depois a de Deus ser o resultado para isso. A minha parte, eu até escrevi aqui, é o quê? É eu tomar uma decisão de qualidade, é eu decidir ser santo. É a primeira coisa. Qual o processo para... Santidade é uma decisão. Qual é o processo para alcançar a santidade? A primeira delas é eu quero ser santo. Eu decido ser santo. Porque não tem como, gente. Eu não posso decidir ser uma pessoa normal, só normal, sem eu ter uma conduta de uma mudança na minha vida. Então, lá na Bíblia fala, Efésios, capítulo 4. Eu tenho que me despir do velho homem para encarar o novo. Então, eu tenho que largar algumas coisas. Eu tenho que largar tudo que me pegava ali pelo pé, eu tenho que largar. Então, a minha parte, a primeira delas é o quê? Tomar decisões de qualidade. Eu preciso tomar decisões de ser santo e, nesse processo, as coisas boas, de qualidade, vir na minha vida. Segundo, negar todo prazer, todos os menores prazeres que eu tenho. É aquela condição que fica temporariamente na minha vida. Sempre tem alguma coisa que me dá prazer, que ela fica só por um determinado tempo na minha vida e me tira daquele foco que eu estou com Deus. Eu quero chegar na conversa com Ele ali e Ele me dá um retorno. Então, o processo de santidade é muito isso. Alcançar é o quê? Eu primeiro vou ter eu decido ser santo. Ótimo. O segundo é tirar algumas coisas que me atrapalham a ser santo. E eu tenho que identificar isso na minha vida. Para quê? Para depois. Aí, gente, qual que é essa parte aí de... o que eu preciso tirar os pecados menores? Aí eu começo a inserir o quê? Eu ensino a palavra de Deus todos os dias. E você falando em pecados menores, olha, a Andréia mandou aqui, olha. Vemos muitas pessoas falando sobre a santidade, mas sendo desobedientes. Tem como, pastor, ser santo e não obedecer aos pais ou líderes? Aí eu vou entrar de novo lá em Timóteo, nas recomendações do mestre dele, que era Paulo, recomendando o jovem Timóteo que ia entrar na caminhada do ministério, e ele já era crente, filho de a mãe e a avó da igreja, tem lá toda a história que conta ali a formação da casa de Timóteo, ele sendo formado para poder assumir o ministério, e ali é um jovem. E Paulo recomenda a ele, olha, não erre, seja esposo de uma só mulher, seja cordial, modesto, seja sóbrio. Sóbrio aqui, gente, até escrevi, freia os próprios impulsos e desejos, ele tem um autocontrole. Então, um adolescente, um jovem que está aí respondendo o pai e a mãe, está batendo de frente em casa, está falando palavrão fora de hora, não está conseguindo controlar a língua, não está tendo sobriedade. Não está sabendo seguir os conselhos para ter uma vida cristã. Santidade. Não está vivendo em santidade. Não, viva a santidade é você ter uma conduta. Então, talvez você vá falar assim, pô, pastor, mas tem que entender, meus pais me provocam, eles me irritam. Não. Opa, vira o jogo. Vira o jogo. Alguma coisa está errada. Quem está buscando a harmonia da casa? Quem está buscando viver bem com pai, mãe e filhos? Então, o ambiente da casa ele precisa ser harmonioso. Porque aqui Timóteo eu vou pegar o exemplo dele, Timóteo tinha uma casa que era considerada. A mãe e a avó eram auxiliares no ministério, impulsionaram ele para ter essa vida ministerial. E logo depois entrou os bons conselhos do pastor dele. Isso aí. E a gente vê N detalhes aqui, quando você lê as duas cartas de Timóteo, você fica, uau, isso aqui é demais, o garoto era hospitaleiro, ele precisava ser... então, tem todas essas qualidades, estão aí, está tudo na Bíblia para você. E olha só, o Francisco perguntou aqui, por que a palavra santidade normalmente se relaciona ao sexo? Posso dar um breve testemunho? Você me dá a oportunidade? Por favor, você está me perguntando, eu estou respondendo. Agora eu quero ouvir você. Então eu vou... Poucas pessoas ouvem a minha história, mas verdade, vou até falar aqui, ó. Olha só. Vamos ver se vai ter coisa que eu nem sei, né? Não tem. Por que muitas pessoas relacionam a santidade na área sexual? Eu me converti
vamos dizer assim, na flor da mocidade, né? Eu tive um encontro com Deus aos meus 18 anos. Sabe aquele encontro onde tudo na sua vida muda, quando você decide verdadeiramente abandonar algumas coisas, pecados, e seguir o caminho de Jesus? Mas desde os 7 anos de idade eu vivia na igreja. Eu ouvi meu chamado pastoral com 7 anos de idade, dentro de uma Assembleia de Deus. Mas aí, quando a gente senta para conversar com muitos adolescentes e jovens de hoje, a gente conta a nossa história e eles falam assim: pastora, mas a sua época era mais fácil, mas hoje as coisas são mais difíceis, não é assim que eles falam? Falam mesmo. E o mundo hoje, ele é muito mais atrativo. Que isso? Satanás, ele tem um único plano, desde a fundação do mundo: matar, roubar e destruir. Essa é a estratégia dele. Verdade. Mas Jesus, ele tem apenas uma. Ele veio para te dar vida, e vida em abundância. Mas como ter uma vida abundante sem santidade? Eu posso dizer que durante toda a minha adolescência, na minha juventude, eu renunciei muitos prazeres do mundo, eu renunciei muitas amizades, eu renunciei muitos lugares. Eu decidi ter uma vida santa. Por quê? A partir do momento que eu aceitei Jesus como o meu Senhor e o meu Salvador, eu tive um entendimento que Ele estava me convidando para uma nova vida. Legal. Aí entra a santidade. Então precisa cair um mito por terra de que santidade, né, Francisco, pode estar só relacionada à parte sexual, ao sexo. Também, porque quando se fala em santidade, se liga à carne, se liga aos desejos da carne. E os desejos da carne não é só na área sexual. Os desejos da carne engloba tudo que está relacionado aos seus sentimentos, emoções, vontades, desejos. E o ser humano, ele é dotado de desejos, ele é dotado de sentimentos. Então, para você ter uma vida santa, é preciso renunciar à sua carne, renunciar a esses desejos, decidir a caminhar em rumo à chegada triunfante, a decidir a estar numa nova vida. Como eu disse, santidade é um estilo de vida, então você precisa todos os dias se vestir dessa santidade. Mas como que se veste de santidade? Eu queria até só dar um acréscimo, porque me veio um entendimento agora. Enquanto a Raquel falava, eu fiquei pensando aqui, qual é a origem disso, né? Então, talvez muita gente acha que é uma alegoria a gente falar de Adão e Eva, paraíso, jardim do Éden. Aí fica parecendo algo meio ilustrativo e meio distante. Cada vez mais a gente, no nosso anseio de curiosidade, a gente tenta distanciar aquilo que Deus já estava mostrando para a gente há muito tempo. Então, desde a origem do pecado, vou chamar assim, eu tinha colocado aqui que tentação é quando desejamos o que Deus restringiu. Ele colocou uma placa ali de aqui não. E aí, desde o início, já mostra que alguém ultrapassou aquilo ali. Deus colocou uma placa ali de falar, cuidado com isso aqui. Aí, lá no começo, a gente ultrapassou. Aí, segundo, pecado é o quê? É quando esse desejo que eu tinha que eu tive de ultrapassar aquilo ali e ver o que era, aquilo começou a me dominar. Então, pecado e tentação é isso. Tentação é quando eu desejo aquilo que Deus me deu para aqui, não passa daqui, é perigoso, é perigoso. Deus, em momento algum, falou assim, não, só falou assim. Jesus, ele foi tentado. Se você fizer isso, você vai morrer. Mas ele não caiu em tentação. E aí depois, o pecado é o quê? É quando eu sou dominado por aquele desejo. Quando você aquilo cai. Ali. Só que aí entra uma coisa, aí foi o entendimento que eu tive para poder responder a questão do sexo. No começo, Deus falou para o homem administrar o jardim e disse para ele assim, você vai dar nome às coisas, você vai cuidar do meu jardim, você vai aqui... E ali ele ensinou a respeito da crescer e multiplicar, tudo ali veio já no jardim, já no início de tudo. Então veio ali o entendimento do homem e da mulher que um dia eles teriam esse crescimento. O que nós deturpamos com o pecado, gente? O que nós deturpamos Nós deturpamos a questão do sexo. Eu estou falando para você porque é coisa profunda. Isso aqui é mais só para a gente pensar um pouquinho, porque quando a pastora está aqui respondendo, falando do testemunho dela, que ela abriu mão, ela chegou até o limite que Deus restringiu. Ela mesma falou assim, eu não vou ultrapassar isso aqui.
Só que a gente tem na nossa natureza humana, a gente quer ultrapassar os limites. E tem limites que, se é o homem que fez, você pode tentar explorar e ultrapassar. Tem gente que já ultrapassou, atingiu o pico de um monte, de ir para um território que até então não era desbravado, mas os territórios de Deus, nós não ultrapassamos sem a permissão dele. Nós não ultrapassamos. Então, jovem, adolescente, aprende uma coisa. Não é só o sexo. Está relacionado a várias áreas, a emocional, a física, a mental. Só que você precisa ter um pensamento. Eu preciso entender onde é que Deus colocou a placa e eu não posso passar. É isso aí. Porque tem muito adolescente, muito jovem, muito homem, muita mulher que está ultrapassando a placa. E é onde a gente está se dando mal. Então, cuidado. Exatamente isso. Você sabe muito bem até onde você pode ir. Você sabe muito bem quando parar. Paulo diz, né, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então, quando você se decide a caminhar em santidade, a ter uma vida santa, você renuncia todos os prazeres do mundo, você renuncia os desejos da carne, você decide. Santidade é uma decisão. Vamos aproveitar que o Mauro, ele fez uma pergunta muito interessante, que aí a gente já caminha para o final. Ok. O que seria hoje em nossas vidas a representação da brasa que tocou Isaías quando ele se sentiu impuro? Ei, vamos entrar no mistério aí, gente. Vamos entrar aí no processo agora diferente do negócio. Agora, responde então, aí, pastor. vou lá, vou responder. Não sei se vocês... Responde, a gente vai. Não sei se vocês repararam aqui, talvez a Raquel não viu, mas quando você me perguntou como eu posso alcançar a santidade, eu respondi só a nossa parte. Eu respondi que a gente precisa ter uma decisão que vai dar qualidade para a nossa vida. Eu falei que a gente precisa deixar algumas coisas menores, temporárias, que ficam nos tirando da presença de Deus. Eu falei que a gente precisa se alimentar da palavra. Eu não falei que a gente precisa ter uma vida de oração, uma vida de santidade, de jejuar, tem todo um processo. Essa é a nossa parte. Agora, qual que é a parte de Deus? Já respondendo o Mauro aqui agora. Para quando a gente se achar impuro, a brasa vem e já começa a mudar o negócio. É porque Deus tem um processo com a gente que Ele quer colocar as influências sobrenaturais dele sobre a nossa vida. Ele quer colocar influências sobrenaturais. Ele quer aqui, eu marquei isso aqui para eu entender, para eu passar para você. Ele quer colocar novos desejos no nosso coração da parte dele. Ele quer colocar para a gente um entendimento sobre que vai nos dar crescimento para lidar com a cura, algo que está ligado ao nosso corpo, ao nosso físico. Ele quer trazer circunstâncias que vão trazer provisão e proteção. As influências sobrenaturais de Deus são o processo, talvez são as brasas que vêm sobre aquele que estava ali se sentindo desqualificado, aí ele começa a mudar o comportamento dele. E eu vou falar uma coisa para vocês: Deus só entra aqui, talvez no exemplo de Isaías e qualquer outro exemplo que você pegar na Bíblia, e ele interfere na vida daquela pessoa que ele escolheu, porque se ele está vendo que está saindo da rota, se ele está vendo que alguns desafios menores estão atrapalhando, Deus ele mostra: olha, o caminho que eu te mostrei é esse aqui, e tem as barreiras, aqui é limite, não passa ali não, vem aqui. Gente, o que eu falei do exemplo no começo, Raquel? Uma boa largada, correr bem o percurso, e na reta final você fazer o seu melhor. Então a gente precisa entender, é isso que a brasa viva são as influências naturais, sobrenaturais de Deus para nós. Então é ela que então é a ação do Espírito Santo. É a graça de Deus, isso. É a graça de Deus que está embutida aí para você entender sobre santidade. Amém. É Deus te dando qualidade para você viver uma vida cristã, selo de padrão de qualidade, joinha. Vamos lá, então, o pessoal está insistindo para a gente responder. Só mais uma, viu, gente? Mas vocês podem continuar fazendo as perguntas, sabe por quê? Vamos falar da novidade que a gente fez semana passada, a gente não falou com eles. No sábado à noite, às 23 horas, eu e o pastor Sidão entramos pelo Instagram da Rampa Church com conteúdo extra. São as perguntas que nós não conseguimos responder aqui. Isso aí. Nós vamos lá fazer uma live só respondendo essas cabulosas. perguntas, tá bom? Então, olha só, cadê? Como líderes, como podemos ensinar santidade para os adolescentes que são influenciados digitalmente? É isso aí. Responde da mesma forma. Começa a mostrar conteúdo digital que possa chamar a atenção deles para eles entenderem sobre santidade.
Você Isso. começa a fazer na mesma moeda, na mesma linguagem. É uma linguagem, os adolescentes estão tentando comunicar com a gente. Eles se comunicam digitalmente. Ontem, para quem me acompanhou, eu estava falando a respeito dessa nova geração que eles respondem de forma digital. São os nativos digitais. Então, precisamos respondê-los de forma digital. E aí sim, chamar depois para o relacionamento mais próximo. Até porque nós temos um Deus que não é digital. Ele é sobrenatural. Ele é real. Então, ele está acima desse nosso ambiente aqui de realidade. Ele não é virtual, né? Ele não é virtual. Ele não pode, o que não pode ser virtual, o que não pode ser imaginário é Deus. Deus Mas tem que ser ele é presente. Mas então, fale na mesma linguagem. Fale digitalmente com eles. Isso aí. Mas responda à necessidade deles. Tem precisa identificar isso. Amém. Gente, olha só, nós vamos caminhar já mesmo para o final, grande final. Tem café? E aí, olha só, você continua aí deixando as suas perguntas, tá bom? Depois nós vamos recolher no conteúdo extra de amanhã, às 23 horas, nós vamos entrar para poder responder sua pergunta. Peraí, gente. Tem um sorteio. Eu vou fazer um sorteio aqui, Ai, não sei Jesus, como. mas você nem sabe. Não, vou. Vamos lá, não posso perder esse Mas momento, não. Eu fiz sorteio, questão. Antes do sorteio, tem a indicação do pastor Sidão. Opa, mãozinha aqui, por favor, mão mágica. Mene, tekel, passim. Vem cá. Alguém vai entender os códigos aí, vocês entendam aí as piadas internas. Gente, eu queria... Esse aqui não são os que eu vou sortear, não. Esse aqui são os que eu estou orientando vocês. Os do sorteio vai entrar daqui a pouco. São os dois livros que eu acho que são... eu vou fazer como eu tenho o hábito de fazer, de mostrar assim, ó. O primeiro deles está aqui, ó, que eu disse do pastor Luciano Subirá. Jovem, adolescente, se você quer ter uma leitura que vai te dar crescimento, edificação, chama teu pai, tua mãe para fazer uma leitura de um livro com você, junto com a Bíblia. Pare e lê, ó, um capítulo aqui, ó, por vez, do Impacto da Santidade. Gente, esse livro aqui é fantástico, é uma referência. Sabe com quem que eu vi com esse livro na mão? A apóstola Silvia. Ela já leu esse livro aqui. Então tá aí, ó, só para você saber que seus apóstolos estão lê esse livro aí. O apóstolo é aquilo, ele tira onda, ele senta com o Luciano Subirá, conversam do livro. Deve ter até frase do apóstolo aí no livro também. Segundo é esse aqui. Esse aqui foi um presente que eu recebi. Ó, lá. Aqui, ó, 7 compromissos para o crescimento espiritual. Isso aí. Esse aqui é do Mike Bicklow. Ele é um pastor dos Estados Unidos. Esse livro foi indicado por um grupo de líderes de jovens e adolescentes do Brasil, da qual eu sempre estou reunindo com eles, que é o pessoal do Global. Eles indicaram esse livro aqui e vale muito a pena, porque aqui fala sobre os 7 comprometimentos. Quais são? Ore diariamente, jejue semanalmente, haja com justiça, viva de forma santa, doe extravagantemente, libere diligentemente e fale ousadamente. Uau. Então são 7 comprometimentos. Então você tem isso aqui essa é a resposta da pergunta que a pastora Raquel fez aí. Você Como tem duas dicas conservar ótimas. a santidade na minha juventude, na minha adolescência. Glória. Tá aqui, ó, 7 passos. Glória. Então vale a pena. Detalhe, nós não estamos vendendo, eu só estou mostrando para você. Tá? Fiquei parecendo um vendedor aqui, né? Compra. Não, estou só te mostrando. Então para você entender aí, pastor Sidão, pastora Raquel, eu quero iniciar uma leitura. Qual livro que eu começo? Primeiro, fazer a sua leitura diária da Bíblia e tá aí um livro para acompanhar. Tá aqui, ó, 7 comprometimentos para o seu crescimento espiritual. Muito beleza? Bom. Esses são os dois aí que a gente você vai fazer indica. com o sorteio? Não pode sortear numa live? Então, tá, vamos fazer isso então. Nós vamos sortear, mas eu vou mostrar o que a gente vai sortear. Porque Mãozinha, aí a gente sorteia. eu vou mostrar, não vai ser aqui, então a gente faz na live. Amanhã das 23 horas, então você não pode perder, já é presente. Esse daqui que ele vai mostrar são presentes para você. É isso aí, a gente vai pensar aqui um método melhor para presentear você. Vou falar com essa aqui agora. Pessoal, olha só, esse livro, o primeiro livro que eu vou falar, hoje a gente falou bastante do Luciano Subirá, né? O pastor Luciano Subirá veio dar uma aula aqui na época que a gente tinha a Universidade Rompendo Limites. E ele indicou um livro, que era de um amigo dele, que ele tinha lido, ele deu para os filhos, ele leu, que é esse livro aqui, ó, Fora do Alcance das Crianças. Esse livro é A plenitude de Deus está esperando você crescer. Gente, esse livro aqui deu até dor de cabeça. É do Drummond Lacerda. Esse livro deu dor de cabeça. Por quê? Esse livro aqui, você olha assim e fala assim, Fora do Alcance das Crianças, esse livro fala de maturidade.
ele fala que existem cristãos que não são dignos de receber aquilo que Deus tem para dar. Então esse vai ser o primeiro. E aí ele fica ele faz você ficar fora do alcance das coisas dele porque você ainda é imaturo. Ótimo. Mas quando você se torna santo, você vai buscar maturidade, Deus tem tudo para te entregar. Show, então pastor. o primeiro é esse aqui. O segundo é um dos melhores livros que eu já vi na minha vida. Com certeza. Tratamento de Radassa, da pastora Raquel. Esse aqui, ó, para você adolescente Mostra aí, lá. as meninas, os rapazes também, ó, fala sobre a vida de Esther. Esse livro aqui, primeiro, Como se consagrar ao quem Rei escreveu Jesus. foi essa Esther aqui do meu lado. Ah, E quem editou foi esse Esther aqui do lado dela. Mas é um livro da pastora Raquel que eu Amém. te garanto que é um presentaço para você. Então, olha, beleza, fica galera do ligado Insta? amanhã, 23 horas, live, conteúdo extra. E vamos presentear vocês com esses 2 livros. Ganha Gente, presente, gente. vamos então encerrar nosso momento. Hoje foi muito bom, muito A especial. galera tá falando aqui, ó. O Eita. nosso desejo, o desejo do nosso coração é que você seja cheio do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo, ele pode te conduzir ao processo de santificação e te mostrar esse caminho da santidade, um estilo de vida, é uma decisão. Então, por hoje é só, né? Mas tem os 2 momentos, né? Nós- Que hoje a própria galera criou. Eu tô vendo aqui, Eles ó, têm, criaram já uma colocaram a hashtag aqui, hashtag. não negocie sua santidade. Então você coloca aí, ó, não negocie sua Hashtag santidade. não negocie. Olha, Nossa, Deus, glória a Deus. Foram Não colocando negocie aí. sua santidade. Então, terminando com o versículo bíblico, a Bíblia diz para sermos santos como o Senhor, como o Senhor, sem que ultrapasse o limite de soberania divina ou caia na tentação de ser mais justo que o Senhor. Jó, capítulo 4, versículo 17. Ó, Ok? eu falei com a Raquel antes da gente encerrar o programa que eu ia deixar um enigma para você. Eu tô cheio de enigmas. Eu tava com a galera Mas do Rampa hoje tá Júnior. falante. Não, a gente tava com o pessoal do Rampa Júnior, Aí, né? velho. A galera de 11 a 13 anos. E eu lancei um enigma lá. Teve um que eles ficaram, acho que eles estão até hoje tentando achar a resposta lá. Eu queria deixar um para você, um quiz, tá bom? Quiz. Quero ver quem vai responder essa aí. Quiz. A pergunta que eu faço para você é: quem que fechou a porta da arca do lado de fora? E aí? Quem que fechou a porta da arca do lado de fora? Fica a pergunta para você, nós estamos em tempo de isolamento, tá todo mundo dentro da arca em casa, né? Ai, meu Deus. Então a pergunta que eu te faço é: quem fechou a porta da arca do lado de fora? Fica É, essa eu vou pergunta querer aí. saber. E quem responder, Vamos ficar de pé. quem responder aí para mim, vai ganhar um presente também. Quero saber depois. Chique Amanhã demais. na live você responde? Respondo. Então tá bom. Alguém vai responder antes. mas Gente, eu- então olha só, prepara aí seu celular, prepara nesse momento. Nós Chique. queremos que o nosso Instagram da Rampa, bomba de foto lá, com a isso aí. hashtag. Manda aí. Qual que é a hashtag que eles Não- falaram? Como é que é aqui? Não negocia santidade. Não negocie a sua santidade. É Coloca isso aí, lá a é essa. hashtag, marca @rampachurch, @projeto vida _oficial. Marca Sidão da Rampa e eu também, nós vamos repostar. Já estão respondendo então, olha aqui, só. estão falando que foi Enoque. Vem, vamos Tá indo tirar bem, foto. tá indo bem. Vamos lá, vamos lá. Onde é que nós vamos tirar foto Aqui, aqui? com o Lucas. Opa. Ó, 5 segundos para você printar a tela, para você fazer a sua selfie e postar nas redes sociais marcando a Rampa, isso marcando aí, é o isso aí. Projeto Vida. Deixa eu baixar aqui para ficar Tá assim, ó, bom? viva a santidade. Ué, tem que ficar no tamanho dela aqui. Beleza? Chique? Ok? Aí, galera, ó. Uou, Deus Ó, abençoe sua tamo vida. junto, valeu. Isso aí, show Até de bola. semana que vem. Tchau, Assisti tchau. o Whindersson Nunes agora. Ó. Beijo, Deus abençoe. Viva a santidade, galera. Vamos lá, não Valeu. negocie.